Senhoras e senhores, boa tarde. A Câmara Municipal de Nova Serrana realiza nesta tarde uma sessão muito especial para promover o debate sobre o combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Para dar início a esse evento, convido para estar aqui à frente o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, senhor Guilherme Bueno Lemos. Já agradecemos a todos os órgãos e instituições envolvidos no combate a esse crime. Vamos agradecer também ao todos os conselheiros tutelares de Nova Serrana. Uma salva de palmas também para toda a equipe do CREAS. Salva de palmas também para o CRAS, representado pela então o nosso secretário de Desenvolvimento Social, Maurício Lacerda. Boa tarde a todos, presidente, qual cumprimento a todos aqui do Palanque. Estou muito feliz, muito alegre nessa tarde em participar, né, desse grande evento que teve início através do nosso presidente, vereador Eliene, e a todos os vereadores da casa. Em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, do prefeito, Fábio Velar, parabenizo essa iniciativa, essa luta, né, que vem defender as nossas crianças. As ações são importantes na nossa vida, mas quando nós tratamos das crianças, a gente vislumbra algo diferente. Porque tudo aqui é muito passageiro. E isso vai ser, essas campanhas, esse cuidado que nós temos com as nossas crianças, vai ser o reflexo do futuro. Vamos continuar nesta luta, protegendo as nossas crianças, vigiando as nossas crianças, né, ajudar as crianças quando vemos algo diferente, algum acontecimento diferente, né, com a criança, seja na escola, seja na vida, no dia a dia, um sobrinho, um parente, a gente atentar por essas questões. Porque muitas das vezes a criança que sofre um abuso, ela se mantém calada, ela se mantém com medo, ela não consegue se expressar. Então é muito importante que nós atentamos para esses cuidados. Eu trago aqui um grande abraço para todos do prefeito Fábio Velar e estamos juntos nessa parceria com a Câmara e a sociedade civil, segurança e a todos presentes aqui. Muito obrigado e bom evento para nós. E agora com a palavra o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Nova Serrana, vereador Guilherme Bueno. Boa tarde a todos e a todas. Autoridades presentes. Eu tenho sempre dito que dê honra a quem merece honra. Por isso eu gostaria, vereador Liene, chega à frente. Cara, merece, porque quando ele me procurou na presidência da Câmara, vereador, parceiro da Câmara, falando dessa campanha, e sabendo que nós já tivemos aqui nessa casa, nosso saudoso vereador Henrique da HF, que lutava demais por essa causa, eu disse, Liene, nós vamos assumir o protagonismo dessa campanha, nesse primeiro ano. E apesar de eu achar que a nossa logo ficou muito bonita, quero dizer para vocês que, e tenho certeza com o apoio de todos os vereadores da casa, o próximo ano a campanha vai se chamar Nova Serrana contra o Abuso Sexual Infantil. Porque essa não é uma ação só da Câmara, é uma ação de várias pessoas que estão junto conosco. Quero agradecer ao nosso Corpo de Bombeiros, a nossa Guarda Municipal, a Polícia Militar, né, o nosso Conselho Tutelar na pessoa do Marcos, a nossa delegada, Maurício, por favor, chega à frente aqui um pouco. Nosso secretário também de Assistência Social, por abraçar essa ideia conosco, participar conosco. A equipe do PAEF está lá na luta. Toda a equipe da Secretaria de Assistência, o CREAS, esse projeto nosso. Ao Sindinova, que abraçou a ideia. Júnior, leve ao nosso presidente Rinaldo o apoio de antemão por participar. Doutor Ezequiel, obrigado por participar. Nosso deputado, todos os vereadores, gente. Quer dizer que para fazer uma campanha dessa, nós precisamos do apoio de todos os vereadores. Todos que apoiam essa iniciativa, e principalmente ao nosso setor de comunicação da Câmara, como bem dito pelo nosso doutor Delegado de Polícia, quando vem à tona, geralmente vai acontecer um estrago para o resto da vida. Na família, nessas pessoas, que na maioria das vezes não tem coragem de denunciar. Mas eu, enquanto vereador, e até por ser pai também, encampei essa campanha. Nós sabemos que em Divinópolis, né, com o nosso promotor Casé, faz todos os anos, mas eu acho que chegou a hora, vereador Adilson, da Câmara também ter a sua campanha. Nossa cidade, leve ao prefeito Fábio, que nós precisamos divulgar isso, várias ideias. Desde a divulgação nas escolas, divulgação em espaços públicos. O Rodrigo, presidente do Sindinova, já nos disse que vai divulgar também no sindicato, e nós temos uma tarde de conhecimento. São pessoas que estão na luta todos os dias, a doutora Angelita, a tia Keila. Queria agradecer a presença de vocês. Tem um evento importante, e contem vereadores, é o verdadeiro representante da população. Mas esse vereador, ele representa a cidade toda e trabalha pela cidade toda. Podem contar sempre com a Câmara, enquanto eu estiver na presidência, podem contar sempre comigo. Obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal e a todos os vereadores que realizaram, né, essa campanha de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nós partiremos agora para a primeira palestra desta tarde com a nossa delegada regional, doutora Angelita, e uma salva de palmas. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Angelita, sou delegada regional aqui desde 2019. É imenso, né, poder contribuir um pouco falando do nosso trabalho, da polícia, falando dos nossos projetos. E também lembrando, infelizmente, essa 18 de maio, né, é o Dia Nacional ao Combate ao Abuso, à Pedofilia, e falar, né, do caso da Chava, que foi, né, violentadamente, foi morta, né, ficou desaparecida 6 dias, e logo depois que foi encontrado o corpo dela, né. Foi uma comoção muito grande. Então, se achou, depois de um bom tempo, os criminosos, eles foram absolvidos, e desde então, esse caso, né, horripilante. Quando eu cheguei aqui em 2019, em Nova Serrana, nós também não tínhamos uma estrutura tão boa, né, para a delegacia de mulheres, crianças e adolescentes. Né, nós tínhamos só uma sala bem pequena. Nova Serrana, como todas, é uma cidade multicultural. Vem várias pessoas de outro estado para cá, né, para trabalhar aqui, né, muitas mulheres, crianças. E, infelizmente, o número de crianças vítimas de abuso, de exploração, de estupro é muito grande. E você, como é que a Polícia Civil, então, vai apurar esses trabalhos no dia a dia? Né? Como que você vai chegar no autor? Por isso, está de parabéns à Câmara Municipal de Nova Serrana, né, pela essa iniciativa, porque levar conhecimento às nossas crianças, levar conhecimento, né, ao cidadão, encorajá-los de denunciar, é de suma importância, para que nós protejamos o nosso bem maior, que é as nossas crianças, né? Que é a nossa pérola. Um país não é capaz de proteger as crianças, nossas crianças são vulneráveis. O que seremos de nós como nação? A gente não consegue levar a proteção,
educação, a infância, né, que toda criança está escrita na nossa Constituição Federal, tem o direito, né, de ter uma casa, de ter a sua inocência ali resguardada, alimentação, segurança, saúde. O que a gente mais vê, as crianças são abusadas dentro das suas abusadores. Quase 90% são pessoas próximas às crianças. Os avós, os tios, são pessoas que deveriam protegê-la. E, pelo contrário, são pessoas que estão abusando, pessoas que estão ali tirando de uma criança. Então, quando eu cheguei aqui e não vi estrutura adequada e vi a demanda, uma demanda que naquela época, graças a Deus, que hoje é diferente, eu queria voltar para trás. Eu sou de bom despacho, né? E foi Deus que me ajudou a ter tantos parceiros aqui. A gente conseguiu construir a delegacia de mulheres. Hoje nós temos uma psicóloga que trabalha lá, especializada. Ainda falta uma delegacia móvel. A demanda é grande. Vocês sabem dos bairros, né? Mas os humildes aqui de Nova Serrana, né? Tem muitas pessoas que vêm de fora, não tem coragem de ir na delegacia. As mulheres dependem financeiramente, né, do marido. Porque muitas vêm para cá à procura de quê? De emprego. Né? Sai do norte, do nordeste, né, com filhos, às vezes só as mochilinhas, colchões, né, uma sacolinha ali, para recomeçar a vida em Nova Serrana. Não é isso que a gente tem? Essa é a realidade que eu trabalho. Essa é a realidade da delegacia. Né? Muitas vezes moram 3 famílias na mesma casa, no mesmo barracão, e ali acontecem os abusos, os estupros. Né? Às vezes depende daquele favor, depende do vizinho, depende do abusador para sobreviver. E como que ela vai se dirigir até a delegacia? Né? Então, essa é a dificuldade. Porque menos de 10% dos casos chegam à delegacia. Pensa para vocês verem. No Brasil, menos de 10% dos casos de abuso são investigados, porque as pessoas não vão, por vários motivos. Um deles, elas têm medo. O abusador ameaça, se for criança, né, de matar os pais. Segundo, a vítima depende financeiramente para sobreviver daquele abusador. Depende psicologicamente, ela tem uma dependência psicológica. Vocês que sabem, que trabalham na área da saúde, como essa dependência, né, nos atinge. Hoje, o Brasil é o quinto que mais mata mulheres vítimas de feminicídio. Mulheres que querem falar, eu não quero mais ter essa relação, eu não quero mais. E têm as suas próprias vidas, né, ceifadas por aquela pessoa que ela amava. O não, porque a pessoa não quer aceitar. Isso vai, consequentemente, né, até as crianças que estão ali. Quando você vai analisar uma família que está acontecendo algum tipo de crime, principalmente a violência doméstica, familiar ali, consequentemente, e grandes chances também, aquelas crianças que estão ali naquele seio familiar também são vítimas de abuso, né, de estupro, de assédio. O que é importante falar e deixar bem claro? A polícia sozinha aqui em Nova Serrana hoje, o que acontece atualmente é de grande valia, porque nós trabalhamos integrados. Conseguimos colocar a delegacia, que trabalha junto com a Polícia Militar, que trabalha com o CRANS, com o CRAS, com o Conselho Tutelar, com o Corpo de Bombeiros, com a Guarda Municipal, com os órgãos da Prefeitura Municipal, agora levando conhecimento, trazendo conhecimento para quem não tem. Se a gente não trabalhar, não fazer isso em todas as cidades de Minas, nunca vai conseguir combater esse mal que é o abuso. Gente, e quanto é difícil ser delegada e deparar com uma criança que chega na delegacia machucada, sangrando, que você vai conversar ali, que chama psicóloga, e juntamente você vai um especial, que hoje, graças a Deus, a gente tem essa linha, e a criança senta lá, e às vezes ela vai desenhar, enquanto a mãe é ouvida, o agressor, o abusador, e desenha um órgão genital. Essa menina tem 5 anos de idade. Quando você vai levar ela para o médico legista, porque você tem que fazer, né, a perícia médico legista, nós vamos abrir um inquérito policial, todas as provas possíveis, porque esse é o papel da polícia, ali fazer o exame de corpo de delito na criança, colher os depoimentos, para quê? Para a gente subsidiar a ação penal, para aquele abusador, aquele réu, ser realmente preso. Isso é o mais difícil, porque aquele abusador estava lá na casa do pai, comendo churrasco, quando o pai foi lá pegar uma cerveja, vai lá e passa a mão nas partes íntimas da criança. Aquele tio, né, que a criança não quer ir, a criança já deu indícios de que ela não gosta daquele tio, mas às vezes por não ter essa nocibilidade, essa informação, por ignorância, persiste que a criança vá com o tio, está abusando daquela criança, fazendo ali suas lascivas, abusando daquele menino pequeno, que não quer nem ver o tio. Né? Então você tem que abrir o inquérito. E muitas vezes, quando faz o exame de corpo médico legista, não tem ruptura do ímen. Os vestígios são mínimos, científicos. A palavra da criança, o desenho, o laudo do psicólogo, que a criança vai ter que ser atendida, o depoimento dos policiais militares, que ouviu dizer, mas é um crime que não tem testemunho. Isso é um crime grave. Minha opinião, é o pior dos crimes. A pessoa utiliza da boa-fé da família. Ela utiliza do contato com a vítima. Eu sou seu tio, eu sou seu avô, eu sou médico, eu sou padre. Quantos casos? Não, esse é o pior. Outro pior ainda é que levar à prisão, ficar preso, ser condenado. Ele vai alegar o quê? Não tem prova. A criança é vulnerável. Ela ouviu isso de alguém. O policial mentiu, deu negativo. A criança entrou depois em contradição. Por isso que nós temos que ter meios eficazes. Por isso que é importante ter a integração do município, sem vaidades. Não é a delegacia da Polícia Civil, é o município. Nós não somos capazes de defender nossas crianças. Nós somos capazes de quê? Como uma delegada ferraz no meu trabalho, de querer realmente levar aquele autor à prisão. O que está fazendo ali? O que o delegado está fazendo ali? Muitas vezes temos dificuldade, a professora. Porque quando a criança é abusada, ela vai mudar de comportamento. Ela é mais agitada, ela vai ficar mais calma, ela vai começar a chorar, ela vai começar a faltar aula. Alguém vai perceber. A criança vai mudar e o adolescente vão mudar de comportamento. A professora ali que está ali na lida, as notas vão cair, ela vai começar a dormir. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque a professora não quer falar. A criança conta na escola, ela se sente segura para contar. Ela está sendo ameaçada pelo abusador. Se você contar para sua mãe, eu vou te matar. Vou matar você e vou matar sua mãe. Às vezes o padrasto faz isso. Abusa, dorme com a menina, ameaça ela o tempo todo. Nós tivemos um caso. A menina era abusada desde os 7 anos. Quando ela chegou na escola com 12,
que ela foi ter aula de ciência, ela falou carinho na cabeça dela, fazer carinho nas genitálias. Ela foi descobrir, na aula de ciência, que ela estava sendo abusada. Ano passado. A irmã também. Essa criança, ela mudou de comportamento na escola. E a professora não queria que colocasse o nome dela. Ela não queria envolver. Que tem, as pessoas não querem envolver. As pessoas querem um governo sério, que é um país bom, que é um país digno, que é um salário maravilhoso, mas ninguém quer saber de problema de ninguém. Você precisa de um testemunho para falar realmente. Ela me notificou. A professora é notificada, se realmente a criança conta para ela, e ela não passar isso, a informação, é crime. É crime a mãe também, que está vendo que a filha está sendo abusada. Mas não querem saber. Às vezes depende do agressor, ou porque gosta dele, também está incompetente. A gente vai chamar a criança, ela vai falar, não, contei meu professor. O que a professora tem que fazer? Acionar o conselho tutelar, levar a criança à delegacia. Mãe, vocês que trabalham na escola, nas redes públicas de saúde, né, o que puderem ajudar, palestras, informações, porque a criança realmente vá contar. Se sentir segura, porque senão como? Quando chega lá na delegacia, gente, já tem anos que a criança está sendo abusada. Anos. E a dor que essa criança sente? A vergonha do corpo, sente nojo do corpo. Você vai conversar com ela, se revolta. A probabilidade dessa criança ou adolescente vir a suicidar é enorme. Dela se prostituir, dela fazer realmente outras, dela repetir essa ação. Se você faz com ela hoje, ela vai repetir essa ação. Então, tanto é importante, a polícia precisa da ajuda de toda a população. Orientar as crianças pequenas, quem trabalha na área da educação, quem pode tocar no corpo da criança, quem pode lavar o seu corpo. Uma cidade aqui recebe milhares e milhares de pessoas de fora. Às vezes as pessoas... Tem conhecimento disso. Quando a gente vai explicar para a criança assim, ó, só pode tocar em você, seu papai, sua mamãe. Quando a gente vai analisar, como o abuso, né, ele tem carcerado, ele está solto. Nem todas as instituições, em todos os lugares, uma delegacia especializada, uma polícia com meios eficazes. Como que a gente vai levar? Ele vai levar esse cara para a prisão, esse abusador. E o assédio? O assédio ali do professor com o aluno. Caso também já peguei. O assédio ali do padre, a mãe aqui em Nova Serrana. Deixou a criança para fazer o exame de raio-x e ela foi abusada. Se você não conversar com o seu filho, se você não conversar com a sua filha, não tratar desse tema, você vai achar que recebeu um carinho. Tem que ter consciência das partes íntimas dela, de quem pode tocá-la. E assim, também, né, as crianças, né, especiais, vítimas, né, frequentes desse tipo de abuso. É mais difícil curar ainda, porque ela é mais vulnerável. Então, você também tem que tomar um cuidado muito grande com essas pessoas, né? Que, infelizmente, o número é grande de abuso. Né? E também, bebês recém-nascidos, temos vários casos. O leque é muito grande. E a gente não acredita, chega na delegacia, na proximidade que tem, o parentesco, principalmente as pessoas que estão envolvidas. Né? Outro caso também que aconteceu aqui em Nova Serrana, mais de uma vez, as mães deixam as crianças nas casas de senhoras para trabalhar, tipo, né, essas creches de 5, 6 filhos, né? O marido da babá. Aproveita que a babá vai buscar uma criança, por exemplo, na escolinha, vai lá e abusa. Tá vendo que a gente não tem, a gente tem que fazer. Informação. As pessoas têm que se informar. Assim, peraí, gente. Por isso que é tão importante discutir essa data. Não só hoje, não só esse mês. Discutir para a pessoa. Não, realmente. Quem é essa pessoa, procurar quem que é. Porque depois, quando chega na delegacia, a criança já foi por anos, a cicatriz que ali está. Né? Como que você vai tirar isso? A família vai estruturar a família. Muitas vezes é o padrasto, para que ele fique preso. Igual eu falei. Tem que ter, sim. O laudo também ajuda. Tem vários entendimentos. Isso é importante também hoje, o depoimento ser filmado. Quando a criança chega na delegacia ou no fórum, o depoimento dela é filmado, gravado. Ou seja, ela tem que ficar sendo ouvida várias vezes. Isso vai facilitar, porque ela não vai... Ela é uma criança, tem a maturidade suficiente para falar uma coisa e ficar firme. Dependendo da pergunta que a outra pessoa fizer, ela pode se enrolar. E eles utilizam bastante disso. Falar, não, mas ela entrou em contradição. Então, isso tudo vai nos ajudar. Então, é de suma importância esse tema, essa discussão. Quer fazer uma pergunta? Alguém sabe porque é maio laranja? Laranja significa fragilidade e uma hora. 13 crianças são abusadas no Brasil. Principalmente as regiões vendidas, né, infelizmente, no tráfico humano. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de comportamento. Primeiramente, parabenizar o presidente Guilherme por apoiar essa iniciativa tão importante aqui na Câmara Municipal, essa campanha, Todos contra o Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Parabenizar o vereador Eliene e toda a equipe do gabinete dele, porque se empenharam tanto e está aí o resultado. Uma campanha muito bem organizada e que traz para debate esse tema tão importante. E, doutora Angelita, eu sou da educação, a gente sabe o quanto nossas crianças e adolescentes são vítimas de violação de direitos, não só em termos do abuso sexual infantil, mas você até abordou isso também, né? As várias violações que eles passam em casa, em situações que muitas vezes entram também em outras áreas, né? E como que a gente pode fortalecer essa relação entre a escola como uma instituição importante da sociedade, para que a gente possa conseguir com que essas crianças para conseguir denunciar, conseguir falar o que está acontecendo. Eu acho que esse é o grande desafio. E a questão das provas, a questão de, às vezes não tem, como você disse. Então, assim, é uma coisa que eu fico me perguntando como que a gente pode avançar nesse sentido, parceria entre instituições que são responsáveis para que a gente possa avançar, porque é ali que elas vivem a maioria do tempo, a gente tem educação integral, a criança às vezes chega e sai de lá às 17 horas. Então, ali a gente sabe que ela está protegida, ela está com os profissionais de educação que amam as crianças, que estão ali para ensinar, que estão ali para cuidar delas, mas às vezes em casa, às vezes perto de casa, nas pessoas mais próximas, que elas mais confiam ali, elas estão sendo vítimas de algum tipo de abuso. 90% então, assim, dos casos são pessoas próximas das crianças. Então, eu queria saber como a gente pode avançar nesse sentido dessa parceria entre a escola e as outras instituições responsáveis. Nós, graças a Deus, funciona muito bem aqui, estou falando, né, todos os órgãos municipais. Então, tanto as polícias, né, e quanto os órgãos municipais. Então, palestra, informação. Eu já dei mais de 200 palestras aqui em Nova Serrana, várias escolas, né. Acho muito importante vocês, vereadores, que são, né, eleitos pelo povo, né, levar essa informação, fazendo palestras, vídeos, né. Tem vários vídeos no YouTube para crianças pequenas, com desenhos infantis mesmo, mas de grande valia, né, que vai ter conteúdo, né, porque a criança, ela tem que entender quem pode mexer no corpo dela. Primeira coisa, né? E ela tem que confiar em alguém. Tem essa confiança, porque muitas das vezes o abusador ameaça essa criança, essa vítima, né? Ela é vítima de vários crimes. Então, uma hora ela vai falar. Ela vai falar na escola, vai. Aí essa é a barreira. O professor, às vezes, ele ouve e fala assim, não ouve. Eu já apurei vários crimes.
Inclusive, aqui nós já damos palestras para professores, orientamos eles. E essa informação, sempre ele fazer palestra na escola, sempre falar com os alunos, né? Ali, de 5 aninhos, 7, aí vai. Levando informação. Quando a criança é informada, ela se sente segura, ela não sabe o que está acontecendo com ela, igual essa menina, ela não sabia, ela não tinha noção. Como que ela vai falar? Então, e aqui você vai encontrar essa parceria. Nova Serrana hoje, né, não foi eu que falei, isso, né, da Secretaria de Interiores de Minas, é uma cidade que está entre as melhores do estado de organização, tanto as polícias quanto os órgãos integrados. Realmente, a gente tem aqui, né, uma assistência para esse tipo de vítima. Tanto as vítimas sexuais, também em relação às vítimas de crimes contra mulheres. Né? A delegacia, os órgãos integrados. Graças a Deus, a gente andou muito. Né? Nós tivemos muitos passos importantes. Então, isso aí eu posso falar que eu também fiz parte desse projeto. Né? Eu acredito que talvez eu tenha vindo para cá com uma missão também. E eu encontrei várias pessoas aí, e nós juntos, né, fizemos esse trabalho, que vai ficar para o município. E agora, o senhor que está chegando agora, espero que dê continuidade, melhoria, igual a gente falou aí, a gente precisa de uma viatura móvel, para a gente visitar os bairros, porque é importante você dividir a cidade, acredito eu. Né? Escola tais, tantos vereadores ficam nessa parte de cá, tantos naquela parte de lá. Quem sabe, aí é um projeto para vocês. Igual a gente faz nas polícias, né? A gente divide a cidade, porque são vários vereadores, né? Vocês têm o dever de fiscalizar. Aqui na Polícia Civil tem vários investigadores. Eu coloco cada um em uma área. Ó, você vai trabalhar com homicídio. Ó, você vai trabalhar na delegacia de mulheres ali. Então, a gente consegue dividir o serviço, que no todo a gente consegue muito. Temos mais uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutora. A prescrição do crime, né? Porque muitas vezes a criança ela é abusada ainda muito jovem, né? E depois de adulto, né? Que houve passa batido, né? E esclarecer para a população, que estão presentes aqui, relativamente à prescrição desse crime. Né? Tem a legislação atual, né, de 2016, que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência relativamente à prescrição desse crime. E ainda assim é possível, mesmo depois de adulto, a representação. Né? E isso que eu falei, quando você dá base para a criança, você consegue ir na escola, você consegue ir no centro de pastores, você consegue trazer a igreja, o BRAS, o CRAS, o Conselho Tutelar, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, população. Gente, é nós todos. Não é da polícia sozinho, não consegue. Quem dera só desse conta. Quando chega na delegacia, você olha para aquela mulher, vítima. Os filhos, vítima. A mulher não é daqui de Nova Serrana. Eu tenho que falar a minha realidade. A mulher não tem para onde ir. Os parentes delas não são da vizinha. Ela não conhece o nome da vizinha, porque a vizinha mudou, que é amiga dela. Porque as pessoas não... que você vai apurar aquilo. Por isso que eu arregacei as mangas. Eu falei, gente, espera. Fazer o procedimento é fácil. Você abre um inquérito. Ou vocês têm e aí? Nós temos que ter uma delegacia especializada no combate aos crimes dos vulneráveis. Tem que ter uma viatura, tem que ter. Ó, tem que levar uma cesta básica lá no... Eu tenho que ter cesta básica na delegacia. Peço cesta básica. Eu sei que eu não vou salvar a fome do mundo, nem daquela família, mas imediatamente ali é o mínimo que eu posso fazer, como ser humano. Porque antes de você delegar, parabéns por isso. Porque é doído você ver uma mulher vítima. Só o procedimento. Eu não consegui. Porque dói você mandar ela para casa. Sem comida, sem estrutura. Sabendo que o autor pode sair daqui 5 dias. A gente pode fazer aqui. Boa tarde, doutora, tudo bem, né? Meu nome é Ludmila, eu sou advogada técnica no CREAS aqui de Nova Serrana. E uma dúvida que sempre surge nas nossas discussões, que é bastante comum dentro do nosso serviço, por exemplo, numa discussão de caso com a escola ou com o PSF, a gente ouve de uma professora ou de um profissional da saúde ou de outra pessoa dentro de um atendimento que a gente já faz, falando que fulano está sendo vítima de abuso. A dúvida é que nós não ouvimos, acontece quando nós não ouvimos este relato da própria vítima, ou quando isso não é formalizado pela escola ou pela nossa obrigação, enquanto servidor e enquanto cidadão, fazer esse relato do relato às autoridades policiais, aos órgãos de investigação. Por isso que eu falo. O vereador me perguntou lá, tem que notificar. As enfermeiras têm que notificar. Então, gente, olha aqui, uma vez eu fui falar com a professora, ela falou, não, mas eu não é meu obrigação. Nós lutamos para salvar vidas. Todo dia eu saio da minha casa, eu falo, eu estou lutando para salvar vida. Se eu estou dando palestra, os cidadãos, nós queremos um Brasil bom, a gente não fica criticando a política. Mas na hora a gente lá, dá um depoimento, aí você vai querer salvar uma criança. Gente, vocês me desculpem. Deve ter uma professora que ouviu um relato de uma criança, que ela estava vendo o comportamento dela. Mudou o comportamento. Ela não tem coragem de pôr no papel, ela pode ser demitida da escola. E assim, qualquer profissional, você não é capaz de sair do seu conforto. Eu não posso fazer isso. Nós somos capazes de quê? Então, assim, a gente tem que ir além, a gente não quer um Brasil melhor. Então, nós temos que ir além. É dever do profissional, sim, fazer esse relato, inclusive constar que a criança falou em outro órgão, porque aquele profissional que deixou de comunicar, ele vai ser punido criminalmente. E tem que ser. Isso é uma aberração. Vocês me desculpem, eu fico exaltada, porque realmente é muito triste, gente. Você está ali no dia a dia, você lidar com muitas vítimas, você vê a omissão de pessoas, você vê que poderia ter salvado aquela pessoa, e aquela vítima está numa situação degradante, e né, quando chegou na delegacia, o balde já derramou, né, já está assim, muito difícil. Você tem certeza de que se aquela pessoa tivesse comunicado, aquela criança não seria abusada tantas vezes, né? Você conversa com a criança, quantas vezes assim você foi abusada? Ela falou, tem 3 anos que eu sou abusada, 10 anos que eu sou abusada. E isso é toda hora. Eu não acabei de falar que 0 a 13 crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual no Brasil. E o Brasil é o 5º também do mundo que mais tem notificações de abusos de crianças no mundo. Então, assim, se nossas leis não mudarem, daqui a pouco nós vamos ser denunciados no direito internacional. Isso é uma questão, né, globalmente. Você realmente tem que tomar as providências. Boa tarde a todos. Parabenizar a iniciativa da Câmara, o presidente, do Eliene, pela iniciativa
Queria fazer uma pergunta. David Almeida, sou engenheiro civil na cidade, vice-presidente da Associação dos Deficientes Autistas aqui da cidade. E a gente tem notado que tem tido um aumento significativo do abuso sexual de crianças e adolescentes com autismo. E eu queria saber se já existe alguma ação integrada de políticas públicas nesse sentido, de fomentar na minuciosa, nessa parcela da sociedade que, assim, para uma criança comum já é tão difícil, né, tia Keila? Expressar um autista, como eu sou, ainda fica mais difícil ainda nesse momento de pôr para fora, de falar se já existe um tipo de trabalho integrado nesse sentido, de abarcar essa camada, essa parte da população. Muito obrigado. Tá, igual eu falei, aqui nós temos delegacia de mulheres que trabalha integrada com os outros órgãos do município. Quando chega uma vítima lá, estupro, abuso, mulher vítima, ou criança, ou idoso, nós vamos fazer o procedimento, a criança, né, quem for a vítima vai ser ouvida, vai ou acompanhar o caso, ou também acompanhar, mas ela vai notificar o CRAM, o CRAS ou o Conselho Tutelar, não é isso? Nós trabalhamos integrado. Então, se chega uma criança autista, é o mesmo tratamento. Só que sugestão também, eu acredito que tinha que ter uma comissão, então, uma comissão para chamar os pais autistas, um tratamento diferenciado, não só para os autistas, mas quaisquer tipos de doenças, ou isso, para essas crianças, ou adultos, né? Então, tinha que ter uma comissão, né? Ou criada aqui na Câmara, ou na Prefeitura, ou até junto também, porque, gente, é muito grande a demanda. Tem 6 anos que eu estou aqui, eu conheço a cidade, de bairro a bairro, sei que não é fácil, né? E também sei que tem um aumento significativo, né, de crimes envolvendo os autistas, né? E é difícil ainda mais de apurar, ainda mais se for o passar a mão, né? Porque a criança autista também vai ter dificuldade de falar. Mas a gente pode sentar, eu me comprometo, né, a conversar, e a gente vai fazer, porque a gente já faz muita coisa aqui, meu filho. A gente já fez trem demais, então não duvida não. Nova Serrana é junta. Aqui não tem vaidade, aqui a gente quer salvar vidas de todos e quaisquer formas. Eu tenho prazer de falar que nós estudamos juntas, né, nós somos de Bom Estágio, né, enumerado e quando se trabalhou educação e polícia junto. Nós tivemos um caso ano passado, as 2 alunas, minhas alunas, eu chego a me emocionar, porque eu acolhi as 2 no desespero, que as meninas foram, né, no o senhor se tocava com as 2 adolescentes num clube em Bom Estágio, e ele só está preso, condenado, porque a escola agiu, porque a comunidade agiu, porque nós apoiamos os pais, os familiares dessas 2 jovens. Por isso, hoje, ele está preso, ele está condenado. Então, a gente precisa, sim. Quando a doutora traz os números, né, a gente sabe, eu conheço, ela também é civil, é da Polícia Civil, eu sou educadora, então eu estudo muito, eu gosto somente de Casé. Então, eu acho esse trabalho esplêndido, eu acho esse trabalho valioso de vezes, né, por estar à frente de uma delegacia de mulheres, de uma delegacia que protege a criança e as mulheres. Então, assim, que Nova Serrana possa entender, né, os vereadores e todo mundo e toda a sociedade, que, sim, é possível proteger essas crianças e adolescentes, que podemos fazer isso sempre. Então, eu tenho certeza que Nova Serrana tem um excelente profissional à frente da delegacia, mas que precisa, sim, da Secretaria de Educação. Hoje a gente tem, né, o programa Acolhe Nova Serrana, que estamos com psicólogos nas escolas, que vamos sim lutar contra isso, vamos levantar, vamos acolher essas crianças e famílias que passam por essa situação. Então, te agradecer e deixar aqui esse relato, que é possível sim proteger as crianças em parceria. Polícia Civil, de Educação, todos os órgãos, né? Então a gente consegue sim. Obrigada e parabéns por esse caso, e ele realmente está preso, comoveu a cidade. É o que eu falei, as parcerias, na integração, o município, quando ele é integrado, é medo. Quando eu cheguei aqui, nós fazíamos 70 medidas protetivas por mês. A gente foi falando, né? OAB ajudou demais, Câmara, você sabe do nosso trabalho, Polícia Militar, doutora Kelly, foi todo mundo, gente, foi bonito demais de lembrar, né? Hoje a gente faz 30, 25, ainda é muito, mas perde diminuindo demais a criminalidade. Então, é isso que a gente tem que falar. Fazer, falar, levar informação. E o município, quando ele se fecha, aqui não tem lugar para crime. Né? A gente consegue diminuir consideravelmente os números desse tipo de crime. Tem mais alguma pergunta? Boa tarde a todos. Doutora, me chamo Robervânia, eu sou ACS, faço parte de um posto de saúde. Eu gostaria da sua opinião com relação à mulher, né, ela falou que aconteceu ontem, que todo mundo presenciou, viu, e a gente procura ajudá-la, não só como mulher, mas como criança. Eles conseguem, como a gente está porta a porta, casa a casa com cada um deles, eles têm uma afinidade muito grande conosco. Então, conosco, eles conseguem se abrir com mais clareza, não diretamente contar o que está acontecendo, mas eles conseguem se abrir um pouco. E sempre a gente vê isso. As mulheres, aí a gente leva ela até o posto, até a nossa coordenadora, e conta o que nós presenciamos, o que elas nos falaram, negam. O que você pode fazer? Um outro tema de uma outra palestra, mas eu vou falar também, mas é porque é um tema muito profundo, né? Que essas vulnerabilidades, que esse sofrimento, quando a gente lida com essa mulher que é vítima de violência física, psicológica, sexual, patrimonial. Essa mulher carrega um peso, dependência, né, um ciclo de dependência tão grande. As fases, né, do que ela vive ali, às vezes ela está vivendo a fase da lua de mel, que é a fase que o autor fala, nunca mais eu vou te bater, pode acreditar, eu te amo, te dou um buquê. Então, às vezes ela está naquela fase, ou ela está numa fase que realmente ela adoeceu, o psíquico, porque eu brinco, aqui tem alguém que já fez curso, como lidar a sofrer? Vocês conseguem ficar sofrendo o tempo todo, sendo ameaçada, estuprada, espancada? Quando você lida com a mulher vítima, ela está no chão, está acabada. E como que você vai levantar a autoestima, como você vai conseguir fazer com que aquela mulher fale? O pão, a comida dos meninos, nós somos brasileiras. Como você vai deixar sua filha passar fome? Você prefere morrer apanhando do que falar. Você tem medo de perder, né? Aquilo que você vive, ou seja, ameaçada, agredida, estuprada, e tem medo de perder. Porque você não tem para onde ir. Porque nós somos um país de terceiro mundo. Nós temos uma realidade. Essa é a nossa realidade. Como eu vou fugir? Então, por isso que nós temos que ter uma delegacia integrada, né, com a Secretaria Estadual, Secretaria Municipal, Desenvolvimento, porque nós vamos acolher essa vítima e falar, peraí, a partir de hoje você está aqui na delegacia, você vai levar uma cesta básica, a psicóloga vai te atender, o CRAM vai te atender, ou o CRAS, ou o Conselho Tutelar, e você vai trazer seu currículo, ou nós vamos fazer o seu currículo. Porque nós vamos arrumar um emprego para você. Nós vamos te acompanhar. Você não estará sozinha. Esse é o nosso desafio. Vai mudar a nossa realidade. É o que nós estamos fazendo. Lá na pontinha, porque nós não somos um município integrado, nós não somos blindados.
Você tem fé pública, o que ela te falou. Se ela falar que está mentindo, é outra coisa. Mas você fez o nosso papel. Sermos éticos, profissionais, lutar pelo bem sempre. Nós temos que lutar pelo bem. O mal nunca pode vencer. O mal não pode vencer em nada. Eu acho muito interessante a participação. Doutora Angelita, vamos reforçar para todo mundo os números de denúncia? Vamos, diz que sim, gente. Pode ligar. 197 também. A denúncia é anônima. O seu nome não vai sair falando, porque vai chegar na delegacia a denúncia, a descrição, onde que é. Vai ter uma equipe da polícia que vai lá, né, vai bater de porta em porta, e a gente vai fazer vai continuar fazendo, que é salvando vidas, que esse é o nosso papel. Quero agradecer, muito obrigada. Parabéns ao vereador Eliene. Nosso Brasil não tem jeito. Vamos desistir, não. Vamos lutar para nossas crianças, né? Vamos resgatar o patriotismo aqui, o maio laranja, né? Vamos levantar isso, vamos fazer uma de Nova Serrana, ou da sua cidade, né? Ou do lugar que você vem ou vai. Enfim, um Brasil melhor, né? O bem tem que vencer, sempre. Muito obrigada. E com menos crime contra as nossas crianças e com adolescentes. Menos crimes, né, gente? Nossa, muito gente, obrigada. eu quero pedir uma salva de palmas muito calorosa para a nossa delegada regional, doutora Angelita. Um espetáculo, sempre nos ajudando, contribuindo aí com toda a Nova Serrana, com a nossa região, não só nessa causa infantil, mas também na das mulheres e tantas outras, e a importância da rede de proteção, desse trabalho conjunto. Nós vemos aqui hoje a presença de tantos órgãos importantes, abraçando realmente essa causa. Com a doutora Tia Keila, que é a nossa próxima palestrante, vamos recebê-la com uma salva de palmas, encarando aí essa batalha que é o combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Nossos agradecimentos desde já a todo o parlamento do município de Contagem. A vereadora transmita o nosso abraço, assim como nós transmitimos também um abraço muito especial aos vereadores de Nova Serrana, que são engajados realmente com as questões sociais. Doutora Angelita leva o nosso abraço para a Delegacia de Polícia Civil e nós estendemos aí mais uma vez o nosso abraço a todos vocês que estão aqui presentes. Mais uma vez, uma salva de palmas para a doutora Tia Keila. É um prazer recebê-la de Nova Serrana. Recebe com muito carinho todo mundo que abraça, né, essas questões e tem um trabalho muito especial. A gente ouviu falar muito do seu trabalho e tenho certeza que vai ser um momento de muito proveito aí, de muito debate importante para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigada, boa tarde. Tudo bem com você? Eu estou no look que as crianças amam, porque nós aqui estamos falando delas. E o meu nome, por ser Tia Keila, vocês já imaginam quem me deu com muito carinho. Sou professora, sou pedagoga, essa é a minha profissão. Eu estou como vereadora há 5 meses na cidade de Contagem, eleita com 5.714 votos pela causa da infância, pela causa da proteção da criança. Essa é a minha bandeira, essa é a minha causa. Eu quero aqui agradecer, colocar todo mundo, ao presidente da casa, o vereador Guilherme Bueno, o Gabinete da Família, através do nosso querido vereador Eliene Santana, que, junto com uma assessoria extraordinária, pensou nas crianças. A assessora Daisy. Então, aproveitem aí esse trabalho exemplar. Obrigada, minha amiga, por levar essa pauta em todo lugar que você estiver. E obrigada por ter homens e mulheres que entendam essa causa de verdade. Porque é nessa discussão ampla que a gente vai chegar na mudança das estatísticas da cidade de Nova Serrana, na cidade de Contagem, em Minas Gerais e no Brasil e no mundo. Porque isso é uma luta do mundo, não só nossa como brasileiros. Porque aqui a gente está lutando contra uma máfia muito poderosa. Aqui nós temos que, para vencer o abuso sexual, nós temos que vencer a erotização infantil, nós temos que vencer a pornografia, porque isso tudo consome a mente e todo o crescimento embasado no saudável que a criança. Pornografia, quando entra o erótico, a criança perde a afetividade. A gente vai falar mais sobre isso, porque aqui eu vim para fazer e falar da prática. O que nós temos que fazer como sociedade? Porque aqui eu tenho representantes de igreja, e aqui eu tenho Assembleia de Deus, aqui eu tenho igrejas representadas, eu tenho escolas, eu tenho a Secretaria de Educação representada aqui, eu tenho crianças que está na mão da prefeitura e que nós podemos fazer um trabalho espetacular de prevenção e cuidado. Porque qual é o nosso maior desafio? Chegar antes do abusador. Porque depois que o abusador chegou, aqui a nossa delegada falou com grandeza e com propriedade, porque ela já ali recebe os casos que nós não conseguimos detectar como sociedade. Quando chega no conselho, e aqui eu tenho o conselho tutelar, o presidente da UAB, o doutor Ezequiel Silas, o conselho tutelar, o Marcos Santos, a Polícia Militar, bombeiros, representantes das associações, temos também a Guarda Civil, imagino, porque a Guarda é nosso braço direito também em Contagem. E eu quero dizer para vocês o seguinte, qual é a nossa discussão hoje? O que você pode sair daqui sabendo e fazer? Porque nós temos que agir como sociedade. Não adianta mais a gente ficar pensando, não, o problema é da prefeitura, o problema é da Câmara, o problema é de todos nós. Porque o que o ECA diz, o que a Constituição diz, eu acredito que até a Lei Orgânica de Nova Serrana, porque a Lei Orgânica lá de Contagem, ela diz que a criança e o adolescente são prioridade absoluta. O adolescente é prioridade absoluta. Na minha vida, a criança e o adolescente é prioridade absoluta. E eu quero que você saia daqui entendendo que criança e adolescente é sua prioridade absoluta, porque senão você está negando o que a nossa lei diz. E aqui eu nem estou falando da Bíblia ainda, porque a Bíblia vem antes da Constituição, antes do ECA, antes de todas as leis. E Jesus disse, o maior protetor da história, ai daquele que fizer tropeçar uma criança. Está dizendo o quê? Nós precisamos chegar primeiro no coração da criança. E como que nós vamos proteger uma geração que já está sendo erotizada, que já está mergulhada na pornografia? Porque o Maio Laranja, eu acredito que a nossa delegada já deve ter falado para vocês, mas eu só vou pincelar para você não esquecer. No dia, que dia? De qual ano? 1973, uma garotinha morre lá no Espírito Santo. Qual o nome dela? Araceli. Mas eu tenho uma barra lá em Ribeirão das Neves, foi comprar pão na padaria e não voltou. Porque ela também foi morta. Eu tenho também uma Stephanie e o John fomos no velório dela. E quem matou? Um falso pastor que pegou ela no caminho onde ela estava indo para a casa da amiga. Colocou ela no disse que ele matou ela porque ela deu um tapa no rosto dele. Eu imagino que ele não fez para ela dar um tapa no rosto dele. Vocês estão entendendo que tem Araceli morrendo todos os dias? João, tem Fernandas, tem Marias morrendo todos os dias. E o que Nova Serrana vai fazer? Levanta sua mão e diga, eu preciso fazer alguma coisa. Da nossa discussão, e eu agradeço a Deus por você estar aqui, porque você vai ser a voz para espalhar isso para todo lugar. Porque a criança, ela precisa ser protegida. E ela não é protegida sem ser ensinada, mas é ensinada da maneira certa. Porque se ela for ensinada da maneira errada, ela também está sendo violada. E aí é outra violência. E por isso eu digo para você, como o senhor disse,
E tá chorando aí porque eu sei que dói na alma da gente. E tem que doer mesmo. Porque se a gente não se comove com a dor de uma criança que é tocada indevidamente e abusada, nós já podemos morrer. Se acostumou com... Já não tem jeito. Tem gente que fala que desgastando sua saúde, está desgastando sua vida. Não tem jeito. As coisas só vão ficar pior. Olhe pra cá. Enquanto eu tiver vida e poder andar e falar, eu não vou deixar de dizer, eu e você podemos mudar a estatística. Não é um discurso de ouvir e falar, não, é de fazer. É de estar dentro das escolas, é de produzir material. E daqui a pouco a gente vai passar uma música que você vai levar para sua casa, para sua ONG, para sua associação, para sua escola, para a Secretaria de Educação da cidade. Vamos adotar esse livro e vamos levar verdadeiramente conceitos fortalecedores. Não vai permitir que nenhum abusador chegue perto, porque vai entender quem ela é, o nome correto do seu corpo. O que ela tem que fazer se alguém tocar indevidamente no seu corpo. Porque as crianças, elas precisam ser direcionadas e ensinadas. Elas são capazes de aprender. Elas precisam entender quem elas são. Porque assim a gente vai vencer todo tipo de violação de direito que elas estão sofrendo. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu também fui violada na minha infância. Mas eu não sabia que o que eu vivi foi uma violência. Porque eu não fui instruída. Não porque meus pais não me amavam. Pelo contrário. Amam e muito. Porque eles estão vivos até hoje. Mas eles não sabiam o que fazer e nem o que estão aqui. Pouquíssimos poderiam levantar a mão e dizer, não, na minha casa falava sobre isso. Falava sobre situações de perigo, falava que alguém podia tocar nas suas partes íntimas, mas 2 ou 3 mãos vão levantar, mas muitas vão ficar abaixadas. E aqui eu estou dizendo para todos, desde a polícia militar, que tem o meu respeito, a polícia civil, guarda, bombeiro e todas as autoridades. Nós temos dentro da nossa casa crianças e adolescentes que precisam de proteção. E antes de sair para fora, nós temos que cuidar dos que estão dentro. Porque a maioria dos abusos acontece com pessoas que ganham a confiança dos nossos filhos. Mas não se iluda com o discurso de que só se tem abusador dentro de casa. Porque os abusadores saem para pegar vítimas em outro lugar. Então, por isso, quem é abusador em todas as profissões tem abusador. E não é só homem, mulher também abusa. E é triste falar isso, porque às vezes a gente acha que não existe abuso com mulher. E é o abuso que a mulher pratica. É muito mais difícil de ser detectado. Crianças, quantos adolescentes, quantos adultos hoje, idosos hoje, estão dizendo, Tia Keila, eu fui abusado na infância. Eu fui tocado indevidamente, mas eu não detectei que isso era um abuso. O abuso pode acontecer de que maneira? Quem sabe? Com toque? Sem toque? Palavras? Não tem... Agora nós temos aí um problema gigantesco com a internet, porque nós temos abuso agora acontecendo. E eu não sei aqui em Nova Serrana se tem delegacia de crimes cibernéticos. Tem delegacia de crimes cibernéticos, isso é muito maravilhoso. Em Contagem, nós não temos, com 630 mil habitantes, nós estamos lutando para conseguir uma delegacia de crime cibernético, porque só BH tem. É muito importante você saber com o que o seu filho está fazendo na rede social. Criança não tem nem que ter celular, mas tem que estar supervisionado pelas pessoas que estão cuidando dessa criança. Por quê? O abusador está no Roblox e em todos os jogos que tem a possibilidade de conversa no Message, que tem possibilidade de comunicação com outra pessoa, que se camufla de uma menina com uma idade singular a que a criança está, e ali começa todo o processo de violação de direito, de opressão, de tentativa de suicídio, de automutilação, de tantas situações difíceis. Olhe para cá. Sociedade, o que eu e você precisa fazer e agir hoje é estar presente na vida dos pequeninos. Muitos estão trabalhando muito, muitos estão lutando para dar o melhor carro, para ficar na melhor casa, para dar tudo de melhor. Mas às vezes está esquecendo do melhor e do mais importante que o seu filho e a sua filha precisam. O quê? A sua presença. Eu fui ensinada que eu deveria respeitar os mais velhos. E assim eu fiz, respeitando sempre os mais velhos. E olha o que aconteceu comigo. Eu tive, infelizmente, realidade de um... Deixa eu ver se ficou lá na bolsa. Acontecer isso aqui na minha família. O que está acontecendo aqui? Consegue identificar? O que ele está fazendo? Abrindo o zíper da calça e mostrando o quê? As partes íntimas. Isso é um abuso? Fui descobrir depois que mergulhei no ensinamento e no processo de prevenção. Sou capacitadora Claves Brasil, sou especialista em educação emocional, educação sexual e prevenção ao abuso. E fui entender esse tipo de situação é um ato libidinoso, é um abuso. E aí eu fui conversar com a minha mãe, porque sabe quem fez isso comigo? O meu avô. E quando eu chego em casa para falar para ela, mãe, aconteceu isso comigo, aos 7 anos de idade, o meu avô mostrou a parte íntima para mim lá na porta da casa dele, lá na roça. E ela disse, eu não acredito que aconteceu com você. Mas por que comigo também, mãe? Porque aconteceu isso e isso que não diz respeito à minha história. Aconteceu coisas piores com pessoas que eu amava e que moravam lá. Olhe para cá. Preste atenção em uma coisa. Pode acontecer em qualquer família. A gente tem que conversar em todas as famílias. E tirar o tabu de que isso está distante. Não está, isso está bem pertinho da gente. E se eu tivesse tido ferramentas na infância do que isso era e como isso era errado, eu teria falado naquela época e teria proibido as pessoas que eu amava. Quem está entendendo isso e vai se preocupar com a sua casa e com a sua família, eu já saí daqui feliz. Porque assim os seus protegidos, nós vamos proteger os outros. E quando eu conto, relato isso para minha mãe me conta situações, eu falei, nós temos que ter voz e levantar a voz em defesa daqueles que não podem se defender. E aí nós fomos criando materiais para que a gente possa mostrar para as crianças quais são as ferramentas que elas têm para que elas possam entender que elas podem ser protegidas. E o que você pode dizer para o seu filho, para sua filha, para o seu sobrinho, para sua sobrinha? Carinhos bons e toque do bem e toque do mal. Esse toque é do bem ou do mal? Sim, mas é um homem que está pegando no colo uma criança. Mas o pai não pode pegar no colo o filho? Pode, deve. Conversando com ele com todo carinho e respeito. Como foi seu dia? Porque às vezes a gente dá um olhar ruim para o homem, lembra que a mulher também às vezes você está fissurado em algo e não tem nada a ver, e o que tem a ver você está... Então, olhe para mim. A criança mostra e ela dá sinais se está tudo bem ou se está tudo ruim. Por isso que a educação emocional está juntinha com a educação sexual. Por isso que a gente tem que respeitar e entender o que a criança está sentindo, o que ela está falando através das suas emoções, porque a criança não vai dizer, estão me tocando indevidamente, mas ela vai demonstrar com atitude, às vezes com o seu rendimento escolar. E sua produção textual não tem mais. Por quê? Porque ela está presa a uma violação de direito que ela não sabe dizer com as palavras. Mas se ela tiver ferramentas corretas, ela consegue dizer. Através de um desenho, através de um olhar, através de um carinho. Quando o senhor coloca aqui, Tia Keila, e as crianças que são atípicas, as crianças, como que nós vamos fazer? Atenção aos sinais das emoções. Atenção ao que está sentindo, respeite o que elas estão sentindo. E vamos trabalhar juntos. Vamos dar as mãos, porque é possível, é capaz. E nós precisamos e podemos. Como que está esse toque aqui?
Como que tá esse toque? Bom ou ruim? Bom. Tá ruim pra ver. Por que tem uma criança cuidando de outra criança num momento de carinho, de atenção, de que tem aumentado o número de adolescentes que estão abusando de crianças? Vocês têm visto nos jornais a quantidade de adolescentes que estão fazendo conteúdos para a internet de abuso sexual com os próprios irmãos. Por quê? O mercado da pornografia pegou essas crianças e esses adolescentes. Qual é o dever da sociedade de Nova Serrana? Tratar desse assunto, falar sobre isso. Nós precisamos levar para as nossas crianças e para os nossos adolescentes nas escolas particulares, públicas, estaduais, municipais, a consciência do que a pornografia faz no cérebro da criança e do adolescente. Preste atenção, a criança e o adolescente, a criança principalmente, ela tem o afeto como prioridade no seu ensino. A criança, quando ela pergunta, por que é diferente da mamãe e do papai? Por que o papai tem? Que nós vemos e lavamos, uva, não é uva. Fala, sou bem didática, tá? Porque a gente acha que isso, a gente não pode falar, porque isso, aí a gente vai corpo de maneira pejorativa. Isso é correto, gente? Isso traz vulnerabilidade para a criança. Olha para mim, eu estou tratando de pontos didáticos e pedagógicos. Porque é assim que criança nós precisamos tratar daquilo que é real. Nós estamos falando de ludicidade. Porque a criança tem que aprender sobre isso no lúdico. Porque a criança ela tem que ser respeitada na sua vulnerabilidade psicológica. E qualquer ensino fora disso, todo tipo de conceito protetor que nós temos. E aqui no livro nós colocamos a história ilustrada para que a criança tenha acesso. Contamos a história do Mai Laranja, porque ela precisa entender os perigos também. E trouxemos agora uma interpretação mais crítica da história. Por que uma vovó estava sozinha na floresta? Em um lugar distante. Por que um idoso sozinho? Olha o cuidado, a empatia. Olha o respeito com as pessoas. E não é porque é só mais velha. É porque nós temos que amar e respeitar as pessoas. E isso é importante trazer. Porque uma mãe manda a Chapeuzinho ir para um lugar distante. Shekeila, mas ela desobedeceu. A mãe falou para ir por um caminho, ela foi para o outro. Nós vimos Bárbara indo para um caminho que a mãe mandou. Ela manda sozinha. Criança tem que ter acompanhamento. Adolescente não cuida de criança. Adolescente também tem que ser cuidado. Quem está entendendo e pode aplaudir. Isso é muito sério. E aqui a gente vai trazendo agora para as crianças. Sentiu educação emocional. O que ela sentiu? O que você já passou nesse momento que pode trazer para você esses sentimentos também. Toque do bem, toque do mal. Aqui a gente vai colocando. Que ela pode ser, que pode trazer para ela conceitos fortalecedores. O que uma criança pode fazer se alguém querer tocá-la indevidamente? Parabéns. Deixa eu colocar aqui para você que você pode fazer essas plaquinhas também. Ela pode dizer, não, mais que ela pode fazer. O que mais que ela pode fazer? Ela vai correr para quem? Eles são meus... Aqui, ó. Ela pode correr para uma pessoa de confiança. Quem é uma pessoa de confiança? Porque as crianças vão dizer que a pessoa de confiança é quem? O pai, a mãe, o avô, a avó. O meu avô abusou do filho lá em Contagem. Foi presa porque ela estava filmando os abusos e vendendo na internet. Infelizmente, tinha até conselheiro tutelar que se esconde na profissão, né, na sua atuação, porque o abusador ele quer estar onde as crianças estão. Por isso que a perseguição tem que ser vinda da criança. É a melhor forma de proteger. Criança, se você não está sendo respeitada, você precisa gritar, dizer e buscar ajuda. E aqui a gente vai tratar quem é essa pessoa de confiança. E aqui nós colocamos uma mãozinha. Faz assim com a sua mãozinha. Porque você vai sair daqui entendendo se você é essa pessoa de confiança. Cadê a mãozinha das minhas crianças adultas aqui? Isso. Fala comigo. Uma pessoa de confiança. Me ama, me ouve. Acredita no que eu falo. Se preocupa com os meus sentimentos. Sair de situações de pessoa de confiança, põe a mão no seu coração e diga, eu posso melhorar em alguma característica dessa. Eu posso. Eu também posso. Eu posso ouvir mais, eu posso amar mais, eu posso respeitar mais, eu posso entender mais, eu posso ser mais presente. Eu posso. Nós podemos. Então nós precisamos. Aqui agora a gente vai mostrar o que precisa ser feito no corpo, a higiene do corpo, cuidado com o corpo. Aqui nós vamos trabalhar as partes do corpo, as partes íntimas também, o nome correto, como higienizar essas partes e como nós precisamos cuidar delas. Aqui nós colocamos o semáforo do toque. Aqui nós colocamos onde o lobo pode estar nos dias atuais. Onde o lobo pode estar nos dias atuais? Telas. Hoje o lobo está atrás das telas. Hoje o lobo está mostrando pornografias para as crianças. Hoje o lobo está querendo tomar a vida das crianças para induzi-las a situações perigosas. Olhe para cá. Eu tenho mais 3 minutos? Eu gostaria de pedir agora. Pode pedir pelo Instagram, da bio do nosso Instagram, @Shekeila. No link da bio do nosso Instagram tá lá tudo direitinho para vocês. É um material assim feito com muito carinho, pedagogicamente, didaticamente, habilidades emocionais, habilidades artísticas, habilidades extraordinárias que estão sendo trabalhadas de maneira respeitosa. A gente trouxe alguns ali também, se vocês quiserem já adquirir. Por favor, pessoal, isso aqui não é porque é o material que a gente fez, não. É porque é o material que nós criamos para ajudar as famílias a terem uma ferramenta prática e direta, trabalhando na ludicidade que a criança aprende. Nós temos música do adulto de confiança, nós temos música do Maio Laranja, nós temos música de tudo que eu falei didaticamente. Tem música para fortalecer o ensino, porque é assim que a criança aprende. Como que nós vamos mudar a estatística em Nova Serrana? Fortalecendo o público que o abusador quer que fique em silêncio. Olhe para mim. Minha mãe ensinou que eu deveria respeitar os mais velhos. O meu avô, ele tem que respeitar as pessoas. Respeitar quem são da idade também, sim ou não? Eles têm que ter respeito para as crianças que são da idade deles também. Mas se alguém estiver ferindo o direito deles, eles precisam saber se defender. Dizer não, correr, ir para alguém de confiança. Me fale as pessoas de confiança. Me ama, me ouve, acredita no que eu falo. Se preocupa com os meus sentimentos. Me ajuda a sair de situações difíceis. Pode colocar no YouTube, pessoa de confiança de Shekeila, e você vai ter a música para cantar junto com a sua criança, que ela vai sair de casa entendendo que ela tem muitas pessoas de confiança. Eu gostaria só que vocês me dessem 3 minutos para que o meu filho pudesse me ajudar aqui para falar para vocês só alguns prejuízos que a pornografia traz no cérebro da criança e do adolescente. Que nós estamos tendo uma geração de jovens, de crianças e de adolescentes mergulhados na pornografia. A pornografia está sendo a educadora sexual das crianças e dos adolescentes. Olhe para cá. Se o seu filho não está te perguntando sobre como que os bebês nascem, como que eu vim ao mundo, como que acontece isso, você pode ter certeza que ele está aprendendo em outro lugar. E se ele digitar no Google qualquer coisa parecida com isso, vai acontecer diversos vídeos que você nem imagina que ele está tendo acesso. Por isso, eu quero pedir a vocês, encarecidamente, permita que o seu filho pergunte para você. Permita que o seu filho saiba de você como que é a reprodução. O maior educador sexual dos seus filhos. Você, ele é uma parceira. A escola é uma parceria. As ONGs, as instituições. Mas é a família a responsável por ensinar e por dizer para os filhos de onde ele vem. Porque não é com uma posição erótica, é com uma posição emocional. É a afetividade que a infância quer saber de onde ela vem. Não tem o erótico. Se o erótico vem, ela já foi abusada.
Se ela está com conotação erótica, pode investigar, porque tem abuso acontecendo. Fora isso, é só afetividade. David, 3 minutos para você compartilhar o prejuízo no cérebro. Aqui nós vamos falar do cérebro adulto, porque não temos pesquisa do cérebro infantil. Nós fizemos uma audiência pública, é até uma opção para o nosso vereador. Nós fizemos uma audiência pública em Contagem dos danos da pornografia no cérebro da criança e do adolescente. Foi algo extraordinário. As pessoas saíram de lá arrepiadas, porque nós temos muito o que fazer, que nós temos uma cultura pornificada. Nós precisamos quebrar isso. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é David, eu sou filho da tia Keila, como ela já me apresentou. Eu sou um entusiasta da neurociência, então eu me interesso muito pelo assunto. E, sendo filho de quem sou, logicamente ia endereçar esses conhecimentos a um assunto específico, que é a prevenção da criança e do adolescente, que é uma causa de vida da nossa família, não só dela. E nesses estudos, um tema que a gente levantou, um problema que levantamos foi a pornografia. Por que a pornografia? Porque a pornografia forma abusadores. E eu vou provar isso aqui para vocês cientificamente e neurocientificamente, com algumas reações químicas que a pornografia gera. Quando um adulto é viciado em pornografia, quando ele consome a pornografia constantemente, ele tem uma diminuição da sua massa cerebral. E essa massa cerebral tem nome, massa cinzenta. Essa massa cinzenta ela é responsável por alocar neurônios em uma parte específica do cérebro. Ela chama córtex pré-frontal, tem de função cognitiva. Ele é responsável apenas pela sua tomada de decisão. É uma coisa bem... Uma decisão não é só apenas aquela que você toma sobre qual carreira seguir, ou sobre qual emprego você vai decidir, é até da escolha da roupa que você vai usar no seu dia. Então são pequenas decisões que você está afetando sendo viciado em pornografia. Hoje nós temos uma realidade de jovens em jogo de vôlei feminino na faculdade, crianças se masturbando nas escolas, e quando você esses adolescentes, esses jovens, né, que estão na faculdade, estão fazendo isso, é porque a sua função cognitiva de tomar decisão já não está mais no seu devido funcionamento. E isso tem motivo. A pornografia foi o que eu expliquei para você sobre a massa cinzenta de neurônios. E todos esses prejuízos que eu citei, sendo bem razoável, prejuízo de um cérebro formado, cérebro de um adulto. E o cérebro de um adulto formado, ele só é formado não aos seus 18 anos, mas aos seus 25 anos. Então o meu cérebro, que tem 19 anos, não está completamente formado. Todos esses prejuízos, vocês sabem me dizer qual é a média das crianças que acessam pornografia pela primeira vez aqui no Brasil? 10. Agora passou a ser 6. Quais são os prejuízos que estão sendo gerados em um cérebro de uma criança de 6 anos que está consumindo pornografia? Não sabemos dizer, nem a neurociência. Então, um pedido de um jovem que é preocupado e engajado nessa causa é blindem os filhos, os alunos e todas as crianças que vocês têm perto de vocês. Porque a pornografia forma abusadores é o problema do século. Eu vejo muitas pessoas preocupadas com as drogas e tudo mais, e é realmente a ter essa preocupação. Só que vocês estão com a droga aqui, ó, no bolso de vocês, onde os pais estão entregando essas drogas a todo momento. Então, é um pedido de um jovem, blindem os filhos, os alunos e as crianças que têm em volta de você. Porque não adianta só você blindar o seu aluno, o seu filho e as crianças que estão próximas de vocês, não. Muito pelo contrário, porque os seus filhos, as crianças que estão próximas de você vão crescer com as crianças que não estavam próximas, com as crianças que você não protegeu. Então, é um dever de todos nós, como a minha mãe já falou aqui antes. E para não só gerar problema e trazer problema pro cérebro de vocês, porque isso é uma coisa que pelo menos tem solução. A massa cerebral, a massa cinzenta e o seu córtex pré-frontal pode voltar completamente às suas funções cognitivas e motoras naturais. Só que isso tem um porém. O viciado, tanto o adulto quanto a criança, tem que ficar 90 dias sem ter acesso nenhum ao seu vício. Isso eu coloco tanto as drogas quanto a pornografia, que é a pior droga viciado, ficar 90 dias sem acessar a pornografia. E aí a gente vai para soluções práticas de como fazer isso se tornar real sobre a pessoa de confiança, correto? Só que a pessoa de confiança ela não vai ser usada somente no caso de abuso. Essa pessoa de confiança é uma pessoa de confiança para a vida, correto? E essa pessoa de confiança vai auxiliar um viciado em pornografia, não só a criança, a se limpar desse vício. Como? Esse viciado vai se linkar a essa pessoa de confiança. Então sempre que ela tiver uma recaída durante seu tempo de se manter limpo, ela vai contar essa pessoa. Mas por que, David? Por que eu vou fazer isso? Primeiro, porque quando você está viciado em pornografia, você perde seu pudor. É aquilo que você sente com relação ao corpo do outro, que é certo e que é errado com relação ao corpo do outro. É o que os abusadores não têm, pudor nenhum. Quando você conta a uma pessoa que você ama, que é a sua pessoa de confiança, você está recuperando minimamente o que foi perdido de pudor com o vício. Aí você torna um ato inconsciente, que era do seu vício, consciente. Você está formalizando aquilo em palavras, o seu vício. E essas pequenas ferramentas, juntamente a um acompanhamento terapêutico, pode transformar a vida de um viciado numa pessoa cognitivamente natural novamente. Então tem solução, é todos nós. E eu sei que todo mundo que está aqui é engajado e tem preocupação com essa causa, estejamos atentos a esse problema. Agradeço a oportunidade. Que os seus filhos sejam flechas nessa geração para acabarmos com isso. Porque é possível. Olhe para cá. Artigo 217 do Código Penal. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos é crime. Menores de 14 anos estão tendo relação sexual, estão sendo... Por isso nós temos que ir nas escolas, com as famílias, para tratar esse tema, porque as crianças estão sendo violadas muitas vezes. Nós aprovamos em Contagem e eu quero trazer para vocês como referência as nossas 2 leis que está sendo aprovada agora, vai estar sendo votada nessa terça-feira. A Procuradoria da Criança, que nós vamos criar na Câmara Municipal de Contagem. Eu já estou aqui entregando para vocês esse projeto, né, para vocês trazerem para casa. E nós votamos lá também a Passeata do Maio Laranja como um dia sendo colocado no calendário oficial da cidade, para que a gente possa sair pelas ruas e dizer que Nova Serrana não aceita violação de direitos de crianças e adolescentes. Então, assim, a gente pode caminhar junto. Nós temos muitas coisas acontecendo lá em Contagem que a gente, de mãos dadas... Vem aqui, minha princesa. De mãos dadas, assim, ó. De mãos dadas, a gente pode fazer melhor em toda Minas Gerais. Porque assim a gente blinda. Nenhum abusador vai sair de Contagem e vir para cá. Nenhum abusador vai sair daqui e ir para outra cidade que também está sendo fortalecida a sua rede de proteção. Vamos juntos caminhar e recebo o abraço também de todos os vereadores e de toda a Câmara Municipal de Contagem. Recebam aqui. Obrigada mais uma vez e contem comigo, com a minha equipe, com todo o nosso trabalho de anos. Tem 20 anos que eu trabalho com a infância na proteção e agora estou na política para ter essa voz aqui dentro também. Deus abençoe vocês. Ter a presença do Sindinova, parceiro do CDL, da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, Bombeiros, Conselho Tutelar, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência e todos os seus equipamentos, CRAS, CREAS, PAEF. Agradecer também ao Conselho de Pastores, ao pessoal representando aí a todas as igrejas, todas as associações, abraçando junto a nossa causa. Ok? Uma salva de palmas para a tia Keila, mais uma vez, para todos vocês, para todos os nossos vereadores.